Irmãos, boa noite. Que boa noite, lindo de se ouvir. É muito bom ver ver a igreja cheia, perceber que alguns irmãos retornaram de férias, que Deus levou esses irmãos ao descanso e os trouxe em paz. Isso é motivo de gratidão. Antes de nós ouvirmos a voz do Senhor pela exposição da palavra, eu convido a igreja a mais um momento de oração, mas eu gostaria de pedir aqui, se tiver algum adolescente na nossa igreja, normalmente a adolescente é muito acanhada, esse momento é para você, tá? Hoje a igreja presbiteriana comemora o Dia do Adolescente Presbiteriano. Nós vamos orar, então, por todos os adolescentes da nossa igreja. A nossa igreja ela é relativamente pequena, está crescendo. Nós temos aí vários adolescentes no nosso meio. Queremos ter mais para que um trabalho seja feito com maior alegria e maior desenvolvimento. E pedimos a Deus que coloque a sua palavra no coração dos nossos adolescentes. Esse é um dos nossos desejos. Hoje também, meus irmãos, começa a 40ª reunião do Supremo Concílio. E nessa reunião, de forma breve, vários documentos importantes serão tratados. Nós temos, por exemplo, o nosso irmão Valcides, o pastor reverendo Silas e a Glênia estão lá participando. E durante essa semana eu convoco a igreja, nas suas orações privadas, a estarem orando por essa reunião. Orem pelas pessoas que serão eleitas, orem pelos temas difíceis que serão tratados, que dizem a respeito de política, de pregação, da vida da igreja, e que o Senhor seja conosco. Eu peço que você abaixe a sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar por esses dois motivos e pedir que o Senhor fale conosco. Ó Deus eterno, bondoso Pai, aqui estamos diante de Ti, Deus, certos que o Senhor nos ouve, certos, Pai, que o Senhor é poderoso, certos que o Senhor é maravilhoso, Pai, e nos livra do mal diariamente. Ó Deus, agradecemos a Ti, Pai, pelos jovens, pelas crianças, pelos adultos, mas em especial nós agradecemos a Ti hoje pelos adolescentes que o Senhor nos tem dado responsabilidade de cuidar e pastorear. Agradecemos a vida de cada um deles, o Senhor sabe quem eles são. Pedimos que o Senhor, Pai, trabalhe o coração deles para que eles possam ouvir a Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Pai, entendê-la e viver essa palavra com grande alegria diante de um mundo, Pai, que oferece muitas tentações. Que os adolescentes da nossa igreja, Pai, sejam firmes na Tua palavra, que eles sejam jovens fortes no Senhor. Ó Deus, peço ainda, Pai, pela reunião do Supremo Concílio que está acontecendo a partir de hoje, e peço ao Senhor, Pai, que guie os mais de 1.500 deputados nas decisões, Pai, que serão tomadas. Que cada comissão, cada trabalho, Pai, que é gerido dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que o Senhor sabe qual é, muito bem, que pessoas, Pai, que tenham um compromisso com a Tua palavra sejam colocadas ali nessas posições e possam trazer, Pai, glória ao Teu santo nome. Cuida de nós, é o que pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nesse momento, indo para a palavra de Deus, eu peço à igreja que abra as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 17. Eu farei a leitura do versículo 9 até o versículo 14. Essa é a nossa terceira pregação em Gênesis. E, meus irmãos, nós temos aqui vários visitantes, eu vejo rostos novos na nossa igreja, vocês são bem-vindos. Quero informar que os cultos, eles são transmitidos pela internet, nós também temos as mensagens gravadas em podcast, você pode ouvi-las enquanto você está correndo, na academia, indo para o trabalho. É uma forma também de discipular outras pessoas, de evangelizar, por que não, né? Então, se você ouviu a palavra do Senhor sendo exposta aqui na igreja e foi edificado por ela, vá até esses canais na internet e compartilhe, porque é uma forma da igreja crescer. Muitas pessoas chegaram até a nossa igreja através
desse meio, e nós louvamos a Deus o que Ele tem feito por isso. Vamos ler então o texto sagrado que se encontra em Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 9. Leia com atenção, porque é a palavra do Senhor. Diz assim: Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. E a minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, fala ao teu povo, Pai, através da tua palavra. Usa esse homem, Pai, pecador que aqui vos fala, e que a tua palavra, Pai, pelo teu Espírito Santo, entre em nossos corações e transforme as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados e tem nos santificado. Ó Deus, circuncide os nossos corações no dia a dia, Pai, e que possamos viver uma vida santa para o Senhor, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 17 de Gênesis, ele registra o 4º encontro entre Deus e Abraão. Encontro esse que aconteceu 13 anos depois do encontro que é registrado no capítulo 15. E é esse momento, no capítulo 17, quando Deus ele reafirma a sua aliança com Abraão e ainda estende os termos desse pacto, colocando em primeiro lugar o que ele faria, ou melhor, que Deus teria um relacionamento com aquele homem, depois que Deus daria a Abrão um novo nome, agora ele se chama Abraão, e isso indica uma mudança na história e reafirma que ele seria pai não apenas biológico, mas um pai espiritual de multidão de nações, e ainda em terceiro lugar, que dali em diante Abraão e a sua descendência, isto é, aqueles que seguem as pisaduras de fé de Abraão, eles teriam a posse perpétua de Canaã prometida. E isso foi o que nós meditamos no último domingo pela manhã. Se você não assistiu, já segue a dica que você pode ouvir essa exposição nas nossas redes. E hoje, Deus nos dando vida até o final dessa pregação, e eu prometo que eu não vou me estender muito como de costume, nós iremos meditar até o versículo 14 sobre o que Deus estabelece para Abraão fazer. O que Deus estabelece para Abraão e a sua descendência, mostrando aqui que a circuncisão é mais que apenas um sinal físico permanente, uma amputação ao redor da pele do prepúcio do homem, mas é um chamado à obediência para todos os filhos de Deus, depois é uma marca de pertencimento e não de salvação, e por último é um estímulo à santidade. Pois o que Deus realmente espera de nós, meus irmãos, filhos de Abraão, é que o nosso coração ele seja circuncidado ao Pai eterno. Que esse coração seja separado do pecado, não seja mais escravo do pecado, e que seja um coração cativo a Jesus, sabendo como Paulo diz em Romanos 6, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, sendo a nós agora possível viver para Deus em Cristo Jesus, pois podemos nos considerar mortos, amputados para o pecado, de maneira que podemos nos oferecer a Deus como instrumentos de justiça, não mais obedecendo às nossas paixões carnais. Portanto, que o Senhor ele nos guie, que ele nos abençoe nessa noite para a sua glória. Em primeiro lugar, se você estiver aí anotando, esse
texto que nós lemos essa noite é um chamado à obediência. Em primeiro lugar, o texto que acabamos de ler, ele é uma intimação, é um chamado à obediência. Observe aí na sua Bíblia o versículo 9 com muita atenção. Deus ele introduz a parte que Abraão deveria fazer na aliança da seguinte forma. Olha o que Deus diz: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. E olha só o que Deus conclui, olha só como é que Deus conclui essa perícope, lá no versículo 14. Deus diz assim: o incircunciso, que não tiver sido circuncidado no prepúcio da carne, na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do meu povo, pois ele quebrou a minha aliança. Meus irmãos, Deus aqui ele é bem claro. Ele está ordenando ambas as responsabilidades de uma aliança que é dele. Ele fala aí no versículo 9 que essa é a minha aliança. E ele não está pedindo a opinião quanto aos termos da aliança, ou sobre o que ele ou a outra parte deveriam fazer, como nós normalmente discutimos quando fazemos um contrato, quando vamos casar, quando vamos entrar em um relacionamento com alguém. Ele não pede a opinião de Abraão se ele achava que essa aliança ela deveria se estender apenas no decurso da vida dele e de Sara, ou até que viesse um primeiro rei da linhagem prometida, que ele disse na perícope anterior. Deus nem mesmo está dizendo que o seu povo ele tinha a opção de escolher preservar esse pacto ou não, como se isso fosse algo facultativo ou voluntário, que não viesse a mudar no resultado final dessa aliança. O que nós observamos aqui nesse texto é Deus informando que as bênçãos pactuais a Abraão e ao povo eleito, elas não vêm de forma passiva, sem ação alguma. Porque estar em aliança, meus irmãos, além de compreender um relacionamento como nós vimos no domingo passado, estar em uma aliança compreende obrigações contratuais, pactuais de ambas as partes. E aqui nesse texto, Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo estabelece quais são as partes dessa aliança. E a nós só cabe obedecer. Aqui nós observamos que as bênçãos prometidas na aliança, elas existem diante de obrigações pactuais de obediência que o próprio Deus estabelece pelo simples fato dele ser o Todo-Poderoso e ser ele aquele que em primeiro foi ao nosso resgate. Deus, ele também chama Abraão e a sua descendência a conservar essa aliança de pai para filho, de guardar essa aliança de geração em geração através da circuncisão para os fins que ela se destina. Ou seja, em primeiríssimo lugar, a finalidade dessa aliança, dessa circuncisão, desse sinal físico, é a glória do Deus triuno. Depois, para executar a vontade de Deus através da história, porque através daquela descendência viria o Messias, e por consequência, apenas em terceiro lugar, a nossa salvação. O que temos aqui nesse texto, meus irmãos, é o chamado da maior de entre todas as autoridades, o El Shaddai, para que Abraão atenda à obrigação de guardar a aliança firmada com ele, e podendo assim andar na sua presença e ser perfeito, como diz o versículo 1 desse mesmo capítulo. E isso me leva a algumas perguntas que eu preciso que você preste atenção e reflita sobre essas perguntas diante da sua vida. Você teme o chamado de Deus? Você teme o chamado de Deus para guardar os seus mandamentos? Você tem se curvado em submissão e obediência ao que Deus ele nos intima a fazer na sua Escritura? Ouvir a voz de Deus, meus irmãos, através da Bíblia, é algo importante para você? Tão importante que você usa a sua Bíblia diariamente? Ou você tem dado maior atenção em ouvir a sua própria voz, em ditar os termos de como você vai servir a Deus, quando ou não você vai obedecê-lo? Ou você tem ouvido o chamado de outros líderes religiosos
que não falam da palavra de Deus, mas apenas da sua vontade pessoal de poder e fama. Você tem obedecido à voz de Deus? Porque Deus fala a Abraão e ele fala a nós. Será que nós temos obedecido essa voz de Deus? Hoje, dia 24 de julho de 2022, é dia de nós lembrarmos que quando Deus ele estabelece uma aliança conosco, nós lhe devemos obediência. Sabe por quê? Porque Ele é tudo. Porque Ele é o Criador. E nós apenas somos as criaturas salvas por sua graciosa mão. É necessário que nós nos coloquemos no nosso lugar. Hoje é dia de lembrar do que Cristo diz em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Temos amado a esse Deus, guardado os mandamentos que Ele nos tem dado. Temos obedecido a sua voz. Temos respondido à voz de Deus em obediência ou em reclamação, meus irmãos. Temos respondido como Samuel respondeu a Deus: fala, porque o teu servo ouve. Amar realmente a Deus vai muito além de você repetir versos de canções que falam desse amor. Vai muito além de você usar uma cruz bonita pendurada em seu pescoço, de vir todos os domingos para a igreja de forma mecânica, de ter a sua Bíblia aberta no Salmo 91 na entrada da sua casa, de usar camisetas, ter adesivos no seu carro, ou até mesmo uma tatuagem falando que Deus é tudo para você. É muito mais do que isso. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. É ouvir e responder a sua voz, ainda que não venhamos a compreender totalmente essa voz na nossa razão limitada e afetada pelo pecado. É ouvir e responder como Abraão ouviu e respondeu em Gênesis 22, quando ele é provado naquilo que ele mais amava e aguardava. E prontamente, de madrugada, ele prepara o seu jumento, ele toma 2 servos consigo, ele toma o seu filho Isaque e ele vai em direção à terra de Moriá para oferecer esse filho amado e desejado como holocausto ao Senhor. Porque ele entendia que ouvir e obedecer, porque é importante ao cristão ouvir e obedecer à voz de Deus. Mesmo que nós não queiramos fazer isso. Amar a Deus, meus irmãos, é confiar que mesmo em meio a um câncer, a uma doença crônica, a um luto, em meio a problemas financeiros, de relacionamento na sua casa, Deus, Ele não te abandonou. Pois Ele é o nosso Deus perpetuamente. E é aquele que não dormita, nem dorme, pois a todo tempo Ele nos guarda de perto. Basta a nós apenas ouvir a sua poderosa e doce voz e obedecer o que Ele nos diz. Ele tem o melhor para cada um de seus filhos. É por isso que Ele estabelece tanto a parte dele quanto a parte de Abraão. E é por isso que ele fala: guarde a minha aliança, Abraão, obedeça a minha voz. Meus irmãos, Deus tem o melhor para você, creia nisso. Em segundo lugar, se o sinal da circuncisão é um sinal de obediência, é um chamado à obediência, em segundo lugar, a circuncisão, ela é um sinal de pertencimento, mas ela não é de salvação. É um sinal de pertencimento, mas não é de salvação. Apesar desse registro no capítulo 17 ser o primeiro registro que a Bíblia coloca sobre circuncisão, a gente precisa entender essa noite que a circuncisão ela não era uma prática exclusiva do povo judeu. Muitos acadêmicos eles sugerem que os egípcios foram as primeiras pessoas a usar a prática da mutilação do prepúcio do órgão genital masculino. Existem ilustrações em paredes de tumbas egípcias
de 2700 a 2180 a.C., com referência à circuncisão como um ato de pureza ritual aos sacerdotes que serviam naqueles santuários. Logo, a gente pode supor, então, que o povo que sai do deserto com Moisés, e é o povo que ouve essa mensagem de Gênesis 17, eles não eram estranhos ao que é uma circuncisão. E, além desse povo dos egípcios, outros povos ao longo da história usaram e ainda usam a circuncisão. E a gente pode citar diversos motivos por quais a circuncisão ocorreu e ainda ocorre. Por exemplo, a circuncisão era utilizada como um ato de transição da infância para a vida adulta, como um ato de saúde, nos casos de operação para fimose, como um ato místico para assegurar a fertilidade, marcar na sociedade quem tinha maior status, ou também era um ato para humilhar escravos ou inimigos, como se fosse um tipo de castração incompleta. E até mesmo uma forma de você demonstrar a sua nobreza, o quanto de dor você pode aguentar. Algumas sociedades usavam essa questão da circuncisão como um teste para testar a habilidade de um indivíduo para aguentar a dor. Esses são alguns motivos. Se você quiser ler sobre outros motivos, o Google está aí para tirar a sua dúvida, viu, meu irmão? Mas esses são os que eu achei mais curiosos. Mas olhando para o texto sagrado que nós nos colocamos a meditar essa noite, nós podemos ver que Deus usa a circuncisão aqui como um símbolo para declarar publicamente o nosso pertencimento perpétuo a Ele. Nós temos aqui uma marca permanente no corpo que identifica uma realidade permanente ao povo que Deus escolhe fazer uma aliança. O versículo 7, que nós meditamos no domingo passado, peço que você olhe se tiver sua Bíblia aberta, ele indica que essa aliança ela é no decurso das gerações, é uma aliança perpétua. E a gente vê que essa aliança perpétua também está escrito ali no versículo 13. Logo, a circuncisão é aqui colocada por Deus ao seu povo como um sinal definitivo, para lembrar uma verdade definitiva, isto é, que eles não pertenciam a si mesmos, mas eles eram separados por toda a eternidade, por Deus e para Deus. Você já parou para pensar que você é separado por Deus e para Deus por toda a eternidade, para Ele? É isso que a circuncisão, é esse sinal, é o que esse sinal indica. Então, e por isso o povo de Deus era lembrado, quando via aquele sinal da circuncisão, que eles não eram para flertar com o mundo e com os deuses desse mundo falso. Eu quero que você pense comigo no contexto e nos receptores originais do texto de Gênesis. Porque nós hoje estamos recebendo esse texto, mas originalmente Moisés escreveu o texto de Gênesis para um grupo específico. E o grupo específico era o grupo de pessoas que tinha sido livrada do cativeiro no Egito, e esse povo estava às portas de Jericó, já tinham os que tinham saído do Egito já tinham morrido. Esse texto ele é falado ao povo, à nova geração que estava iniciando esse momento de guerra e estava preparando aquele povo para a guerra. E essas pessoas, elas ainda não tinham sido circuncidadas. Esse é um fato interessante. O povo que ouve o texto de Gênesis originalmente ainda não tinha sido circuncidado. Eles só vão ser circuncidados lá em Josué capítulo 5. Então, o que Moisés ele precisava informar com o encontro de Deus e Abraão em Gênesis 17 é que aquele povo que estava prestes a guerrear, ele não deveria se misturar com os povos a serem conquistados, nem adorar os deuses desses povos, pois Yahvé, o Deus deles, é um Deus zeloso. E este povo é de Deus, é marcado por Deus. E o ensino dessa ordem divina, meus irmãos, então ele é fundamental para aquele momento da história. A gente deve ler o texto não apenas pensando nas nossas necessidades, mas sempre olhando o que esse texto diz no original dele. E uma outra forma de nós entendermos o que esse símbolo de pertencimento tem a dizer
é o exemplo do anel de casamento. Pois em seu papel de alertar, o anel nos lembra que nós pertencemos a alguém, que nós não somos livres para nos envolver com outras pessoas, mas nós fomos separados exclusivamente para o nosso cônjuge, por todo o decurso da nossa vida, e não apenas por 1 mês, por 2 anos, por 3 anos. O anel de casamento, ele indica, tal como a circuncisão, uma separação eterna. Então, indica que a minha esposa, aqui no meu anel tem uma frase em latim que diz que eu sou da minha esposa, a gente tirou esse texto de Cantares, e ela é minha. Porque indica pertencimento. Toda vez que eu tiver alguma dúvida, eu devo olhar para o meu anel e me lembrar que eu sou de alguém. E por isso eu não devo me envolver com outras pessoas. E toda vez que o povo de Deus olhasse então para a circuncisão, aqueles homens, desde o mais novo, a partir de 8 dias de idade, o povo deveria ser então lembrado que eles eram separados para Deus. E a igreja, em sua condição de noiva, hoje, ela precisa ser lembrada, na administração do batismo, que ela foi separada, meus irmãos, por um Deus zeloso. E por isso ela deve se apresentar, como Paulo fala em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Logo, a igreja, meus irmãos, pelo batismo, ela lembra que pertence eternamente apenas ao seu noivo Jesus, o Cristo. Isso não é lindo? Isso é perfeito. Pelo batismo, nós somos lembrados de quem nós pertencemos, a quem nós pertencemos. Mas como eu disse na introdução desse segundo ponto, a circuncisão, ela não é um sinal de salvação. Não é porque alguém tem esse sinal, e aqui eu lembro rapidamente que as mulheres, elas eram incluídas no Antigo Testamento, elas eram contempladas na aliança, representativamente através do esposo ou do pai, só a título de informação, tá bom? As mulheres, elas não participavam da circuncisão física, mas elas eram contempladas na figura do pai ou do esposo. Então, só voltando, então não é porque alguém tem esse sinal físico que o indivíduo automaticamente receberia o benefício da salvação e então teria direito à Canaã eterna. A Bíblia, ela registra que muitos judeus, que são os filhos biológicos de Abraão, ao longo da história bíblica, eles acabaram transformando a circuncisão, meus irmãos, não apenas como um lembrete que eles haviam sido separados e que pertenciam a Cristo, mas eles acabaram transformando a circuncisão em uma garantia formal, que fosse o que eles fizessem, eles seriam salvos, bastando apenas eles passarem por aquela dolorosa cirurgia. Só que nesse proceder, eles acabaram se distanciando da consagração interior do coração, que é a circuncisão que Deus quer que nós tenhamos de fato. E Jesus, durante o Novo Testamento, ele combate ferozmente as obras da lei. E uma dessas obras da lei, a outra sendo a dieta e o calendário sagrado, uma das obras da lei que Jesus combatia era a circuncisão de uma forma legalista, como era seguida por muitas pessoas. E aqui no Antigo Testamento, nós podemos ver esse alerta sobre a importância de ter o coração circuncidado e não apenas o prepúcio do órgão masculino. Se você for abrir a sua Bíblia aí, eu vou seguir alguns textos que falam sobre isso e você pode anotar. Em Deuteronômio 10, do versículo 16 em diante, o povo é chamado a circuncidar o coração e deixar de ser teimoso. É isso que está escrito lá. Circuncidem o coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, o nosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Portanto, temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis e a Ele jurem somente pelo seu nome.
Em Deuteronômio 30, do versículo 5 a 6, Moisés lembra ao povo que aqueles que voltarem para o Senhor seu Deus, o próprio Deus haveria de introduzir essas pessoas novamente na terra que tinha sido conquistada por seus pais, e essas pessoas tomariam posse dessa terra. E além disso, o Senhor também, Moisés diz, circuncidaria o coração dessas pessoas e dos descendentes dessas pessoas. E olha, com a finalidade, para que amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, e para que tivessem vida. A importância aqui é de você circuncidar o seu coração com a finalidade de amar a Deus, de servir a Deus. Jeremias 4,4 diz assim: deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, ó homens e mulheres da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, circuncidem o seu coração. Em Romanos 4,11, nós lemos que Abraão recebeu esse sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que ele teve quando ainda nem tinha sido circuncidado. Aqui era só para apontar, logo a circuncisão é somente um sinal exterior, meus irmãos, de uma mudança que já aconteceu no interior. Ou seja, um sinal que o homem é justificado pela fé. A circuncisão aqui representa a fé que Deus exigia do seu povo. Logo, o sinal sem a fé, ele é vazio. Simples assim. O sinal sem a fé é vazio. Não adianta você aparecer diante da igreja, ser batizado pelos pastores dessa igreja, se de fato o seu coração não mudou e não é cativo a Deus. Não adianta. Paulo, em Romanos 2, do versículo 28 ao 29, ele diz assim: porque não é judeu quem o é exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu, o verdadeiro judeu, é aquele que o é interiormente. E circuncisão não é a física, mas é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Ser judeu, meu irmão, ser cristão, é um estado espiritual e não apenas o compartilhar de um DNA. E não apenas o compartilhar do DNA de Abraão. Gálatas 6, de 14 a 16, diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O ser nova criatura. Por fim, lembremos de Colossenses 2, de 11 a 12, que diz: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feitas por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, meus irmãos, a circuncisão, ela é um sinal físico que deve obrigatoriamente, na vida do cristão, aprontar para uma profunda mudança de vida. Uma mudança que é obediente à palavra de Deus, à voz de Deus. Uma mudança que é servil, uma consagração total a Deus, e não apenas no dia do batismo, mas por todos os dias da nossa vida, porque lembrem, é uma aliança perpétua. É uma aliança perpétua. Por causa da queda, nós somos inadequados a comparecer diante de Deus.
E um corte daquilo que é impuro, meus irmãos, é necessário. Deve existir uma operação radical da alma, que só pode ser feita pelo sangue de Cristo. Deus, ele insiste em Gênesis 17, que a circuncisão deve acontecer na parte mais íntima do corpo, como um sinal que a mudança deve acontecer na parte mais íntima do nosso ser, no nosso coração. É por isso que é no órgão genital. É um corte profundo, é um corte pessoal que mostra o quão depravado nós somos, o quanto nós precisamos de salvação e o quanto Deus, ele é misericordioso e bondoso conosco através de Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor. Por último, a circuncisão, ela é um estímulo à santidade. E aqui eu vou deixar de falar a circuncisão e vou me tratar de agora em diante apenas de batismo. E o batismo, então, meus irmãos, deve ser visto por nós como um estímulo à santidade. Nós sabemos o que o batismo é e o que o batismo não é. Não é verdade? Nós sabemos que o batismo é o sacramento do Novo Testamento, no qual Cristo Jesus, ele ordena a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um sinal e selo da nossa união com Ele mesmo, da remissão de pecados pelo sangue e ressurreição para a vida eterna. E por ele, as pessoas que são batizadas, elas são solenemente admitidas à igreja visível e elas entram em pacto público, professando pertencer totalmente e unicamente ao Senhor. E a gente sabe disso porque isso está escrito na confissão, no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 165. Nós sabemos também, como bons presbiterianos que somos, pedobatistas, que o batismo ele deve ser administrado às crianças, até mesmo bebês recém-nascidos, que sejam filhos de ao menos um pai que professe fé em Cristo e obediência a Deus, mesmo sem que essa criança entenda o que está acontecendo com ela, mesmo sem essa criança tendo fé naquele momento, mesmo sem essa criança ou esse bebê obedecer ou assumir um compromisso com Deus. Mas a razão pela qual nós fazemos isso, nós fazemos isso como um símbolo de fé, que a mudança que foi a nós aplicada pelo sangue de Cristo também vai ser aplicada aos nossos filhos. E por isso nós assumimos um compromisso diante das verdades de Deuteronômio 6, de caminhar com os nossos filhos, ensinar essas crianças a lerem, para que elas conheçam a palavra de Deus e, ao conhecerem a palavra de Deus, também participem dessa família espiritual. Mas o que a gente faz? Realmente, sejamos práticos aqui. O que a gente faz com o batismo depois que a gente é batizado? Beleza, pastor, eu fui batizado na igreja, mas o que eu faço agora com esse batismo? Os puritanos, eles trataram muito sobre essa questão. E existe um termo que eles cunharam, que é o termo de melhorar o nosso batismo. E eles trataram, quando eles estavam fazendo a confissão de fé de Westminster e os outros símbolos dessa confissão, na pergunta 167, mostrando um caminho, e eu quero ler para vocês. Olha só a pergunta. Como devemos tirar proveito do nosso batismo? A resposta é essa. O dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito de nosso batismo, deve ser cumprido por nós durante a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento a outros, por meio da séria consideração da sua natureza e dos fins para os quais Cristo o instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados por ele, e do voto solene que nele fizemos, por meio de humilhação devida à nossa corrupção pecaminosa, às nossas faltas, e ao andarmos contrários à graça do batismo e aos nossos votos, por crescermos até a certeza do perdão de pecados e de todas as demais bênçãos a nós seladas por esse sacramento, por fortalecer-nos pela morte e ressurreição de Cristo,
em cujo nome nós fomos batizados para mortificação do pecado e vivificação da graça, e por esforçar-nos a viver pela fé, até a nossa conversação em santidade e retidão, como convém àqueles que deram os seus nomes a Cristo, e a andar em amor fraternal como batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Tá, pastor, você falou um monte de coisa, mas o que o senhor quer dizer com tudo isso que você falou? Eu entendi 10 palavras. Meus irmãos, em primeiro lugar, a eficácia do batismo, ela não se limita ao momento que esse batismo é ministrado. Muitas pessoas, elas têm a noção errada que a eficácia do batismo está amarrada ao momento da ministração e depois a eficácia do batismo cessa. Mas o batismo, como a gente falou essa noite, nos textos que a gente leu, é um sinal externo de algo que existe internamente por toda a nossa vida. Logo, não devemos ter medo de batizar os nossos filhos como se eles fossem perder uma bênção no futuro. Como se eles fossem perder algo que eles só fossem aproveitar quando eles tivessem razão para entender. É importante nos lembrar que a eficácia do sacramento, ela cobre toda a nossa vida. Eu descobri, estudando para esse texto, para a pregação de hoje, eu descobri um pregador interessantíssimo, que eu estava lendo os textos dele, falando sobre batismo, e o nome desse cara é Thomas Boston. Eu não vou chamar ele de cara porque ele é reverendo, né? Então vou chamar o nome correto. Reverendo Thomas Boston. Ele foi um pastor escocês presbiteriano que viveu de 1676 até 1732. E ele também era considerado um puritano, e ele gastou um tempo considerável pensando sobre como é que a gente pode melhorar o nosso batismo. E aqui ele citou 4 questões que eu vou falar de uma forma muito simples e terminar a pregação de hoje com essas questões. Ele afirma que, especialmente durante a ministração do batismo a outras pessoas, aquelas pessoas que estão na igreja olhando o batismo, elas devem elevar o seu coração em agradecimento a Deus por Ele ter colocado o seu nome em nós, enquanto muitas pessoas ao redor do mundo são estranhas a Deus. Quando você estiver assistindo o batismo, olha para a pessoa que está sendo batizada e lembra do seu próprio batismo. E lembra que Deus ele colocou o seu nome em você. E que você é separado por Ele. Isso é crescer em santidade. Depois a gente deve lembrar que a gente deve melhorar o nosso batismo para estar fortalecido diante das tentações. Pois devemos considerar que somos do Senhor e não de nós mesmos. E estamos sobre o mais solene e temível compromisso diante de Deus para resistir ao diabo, o mundo e a carne. Boston, ele diz que devemos melhorar o nosso batismo ao nos colocar diariamente no caminho da graça. O batismo é um estímulo a você, meu irmão, a se colocar diariamente no caminho da graça. É acordar todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e falar, eu vou viver para a glória do nome de Deus nesse dia de hoje. Vou ler a palavra de Deus, vou orar. Sabe por quê? Porque Deus me batizou, Ele me separou. E as tentações que eu enfrentar, eu vou resistir a essas tentações, porque eu fui batizado, eu fui separado por Deus. E por último, Boston, ele diz que nós devemos lembrar que o batismo ele aponta para a remoção da incredulidade e a dureza do coração, ao mesmo tempo que é um sinal de selo de adoção. E por último, em quinto lugar, Boston diz que a gente deve melhorar o nosso batismo a aumentar a intensidade do nosso amor fraternal a todos que são um corpo conosco em Jesus Cristo. E aí eu falo aos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, meus irmãos, somos brasilienses. Brasiliense é considerado um povo que é meio avesso a conversar, que gosta de ficar na sua casa, que não conhece o vizinho, que às vezes vem para o culto e o pastor disse boa noite, acabou o amém tríplice, a pessoa já, vai embora.
E o batismo é um sinal para você exercitar o amor fraternal. É um convite que Deus faz para você a falar, hoje eu vou tomar um café com o pastor André e vou conversar com ele sobre o meu coração. Vou chamar aquele irmão que chegou novo na igreja, não vou deixar o visitante sair, vou correr pegar ele pelo cabelo. Não, pelo cabelo não, meus irmãos, mas vou correr pegar aquele irmão e vou falar com ele, perguntar como ele está. É um convite a exercer o amor fraternal. E o batismo ele serve para isso também. Não é interessante? Eu acho demais os puritanos, eu ouço de graça. Outra coisa, Lutero, em determinado momento da sua vida, e Neto, eu não vou falar sobre o texto que eu falei para você ontem, viu? Neto, ele estava por aqui, vou citar um outro exemplo. Lutero, em determinado momento da vida dele, ele escreve em uma parede que porque ele era batizado, ele não era mais livre para ceder às tentações de Satanás, visto que o batismo, administrado no lugar da circuncisão após a vinda de Cristo, é o sinal de pertencimento a Deus e separação exclusiva por ele para todo sempre. Em outro momento, quando ele comenta o livro de Gálatas, Lutero também fala assim, pois eu sou batizado e creio que Cristo, meu Senhor, por sua morte me redimiu e livrou de todos os meus pecados e me deu justiça eterna e santidade. Pelo batismo nós somos lembrados que ele nos deu justiça eterna e santidade. Portanto, irmãos, porque Cristo morreu e nele nós fomos batizados, devemos todos os dias olhar para o batismo não como uma garantia formal de salvação, mas como um selo de algo que já existe no nosso coração. Isto é, uma vida totalmente cativa a Jesus, uma vida que foi liberta por ele da escravidão do pecado. Coloco aqui 4 conclusões ou aplicações, como você bem preferir. Primeira, não divorcie o sinal da realidade que significa. Não divorcie o sinal da realidade que esse sinal significa, como Nicodemos fez. Porque Nicodemos ele teve o problema todo que é registrado no Novo Testamento, porque ele divorciou o sinal da realidade que significa. Em segundo lugar, lembre que o sacramento instituído pelo próprio Cristo é o batismo, e não a dedicação. A gente não faz dedicação aqui na igreja. E se você for pesquisar na sua Bíblia, você não vai ver lá nenhum momento de dedicação. Não tem isso. O que tem é batismo. E lembre-se que a recusa do batismo é um sinal de rebelião contra Deus. Você recusar batizar os seus filhos é um sinal de rebelião contra Deus. Eu amo muito meu irmão que não batiza os seus filhos. Eu amo muito, mas eu quero dizer isso para vocês, é um sinal de rebelião. E você querer ditar que você ou seus filhos pertencem a você mesmo e não a Deus. É seguir a sua própria vontade. E os puritanos, eles costumavam dizer que recusar o batismo é a mesma coisa que uma eternidade no inferno. Porque é recusar uma eternidade na salvação de Deus. E por último, para terminar aqui, lembre-se sempre que o efeito do batismo é um coração cativo. E isso não acontece de forma estanque uma única vez na vida, mas é por toda uma vida. O efeito do batismo é por toda uma vida, porque a aliança que Deus estabelece com o seu povo, como disse aqui no texto de Gênesis 17, é uma aliança eterna. Que o texto sagrado, meus irmãos, fale ao coração de vocês como falou ao meu coração ao longo dessas últimas semanas. Eu tenho meditado no livro de Gênesis 17, bem mais ou menos uns 4 meses. E Deus ele tem me confrontado muito com esse texto. E Deus dando a oportunidade, estaremos aqui mais uma vez para falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, me pergunte, que eu prontamente tentarei responder. E se não souber da resposta, irei buscá-la, ok? Que Deus abençoe a todos, que Ele traga a paz aos nossos corações. Abaixe a sua cabeça, vamos orar e depois eu vou impetrar a bênção e irei aos avisos dessa noite. Ó Deus, que possamos, Pai, escutar a Tua voz. Que seja o desejo do nosso coração ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Mesmo, Pai, que sejam verdades que a nós sejam incompreensíveis ou duras de ouvir.
Que entendamos, Pai, que o batismo é um sinal de pertencimento, mas não é de salvação. Que possamos entender, Pai, que o Senhor nos separou para que vivamos uma vida santa e dedicada ao Senhor. Que amemos os nossos irmãos. Que, por saber que somos batizados, Pai, tenhamos condições de resistir às tentações desse mundo. Cuida do coração do teu povo, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Abençoa o teu povo ao longo dessa semana e seja sobre nós, Pai, naquilo que nós não podemos ser. Ó Deus, cubra o teu povo de bênçãos, é o que pedimos, Pai, essa noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.